Direito Administrativo na Prática, série. Fica a dica, eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz, vamos lá? Dica da semana é a dica número 42, tá? E ainda vamos continuar aqui verificando a aplicação subsidiária do Código Civil. Bom, a novidade é o seguinte: exceção do contrato não cumprido do Código Civil. Se aplica nos contratos administrativos? E aí, vamos ver? Você sabe o que é exceção do contrato não cumprido? Bom, vamos lá. Vamos falar aí, já que estamos falando de extinção de contrato, né? Falamos na dica anterior sobre onerosidade, resolução por onerosidade excessiva, né? Estamos falando de extinção de contrato e aqui eu tenho mais um Instituto de Direito Civil que trata aí da extinção de contrato, que é a exceção de contrato não cumprido, que está prevista lá no artigo 476 e 477 do Código Civil, tá? Vamos dar uma lida aqui. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro, tá? Essa é a regra. Para você exigir a contraprestação, tem que primeiro fazer a prestação, tá? E aí, cada contrato ele tem uma previsão ali, um cronograma de execução e pagamento. Tá? Isso é normal. Então, um executa a parte dentro daquele cronograma e aí vem a vez de quem vai fazer o pagamento, que é a contraprestação. Tá? Então, eu estou falando disso, de manter o cronograma físico-financeiro do contrato. E aí, o 477 fala assim, ó: se depois de concluído o contrato sobrevier a uma das partes diminuição no seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra parte recusar a prestação que lhe incumbe até que satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de fazer. Né? Vamos dar uma traduzida aqui. Ocorrendo algum tipo de comportamento ou fato que a contratada tem conhecimento em relação a quem vai pagar ao contratante e que faça ali compreender, pressupor que essa diminuição ou esse comportamento torna duvidosa a certeza do pagamento. O que o contratado pode fazer? Ele pode segurar a prestação do serviço até que o devedor pague por aquela prestação, por aquela parcela, tá? Ou ofereça uma garantia de que tem condições de cumprir, que vai cumprir, tá ok? Então, eu estou falando o seguinte: fez a primeira prestação, recebeu. Fez a segunda etapa, estou aqui uma pintura, né? Pintou um quarto, recebeu. Pintou o segundo quarto, recebeu. Assim foi feito o contrato, né? Por cômodo. E aí, fez a pintura no primeiro quarto, não recebeu. Começou a fazer o segundo quarto. Só que aí, a contratada percebe, pô, mas ele não me pagou aquela parcela aqui, ele está me devendo aqui, está devendo um outro contrato lá em outro lugar que eu tomei conhecimento. Será que ele tem condições de pagar? Eu não posso arcar com todo o ônus desse serviço e não receber de acordo com aquele cronograma de pagamento que foi estabelecido no contrato. Então, a lei ela vai permitir, cumpre a sua parcela, e aí, se o outro não cumprir o pagamento equivalente àquela parcela que tem que estar previsto no contrato, você pode segurar a sua prestação até receber por ela ou receber uma garantia que prove que a contratante tem condições de fazer esse pagamento, tá? Então, é isso que é a exceção do contrato não cumprido. E eu pergunto, vamos trazer esse cenário para dentro do contrato administrativo. Quando é que isso ocorre? Tá? Pensa aí, contrato administrativo, uma contratada, serviço contínuo, tipo uma limpeza predial. E aí presta um mês, faz o faturamento correto e depois de 30 dias, que normalmente é o prazo que a administração pública tem para fazer o pagamento, não ocorre o pagamento da administração. Depois de 30 dias, né, de faturada, a cobrança, nós já temos aí mais um mês de serviço. Né? Então, a contratada até com o primeiro mês em aberto, já prestou o segundo mês e já está assim, será que a contratante tem condições de me pagar? Eu já estou no segundo mês, embora esse segundo mês não esteja vencido, tá? E aí ela já segurou todos os ônus, pagamento, salário, encargos trabalhistas,
relativo a esses 2 meses. E aí eu pergunto, né? Até quando a contratada ela é obrigada a manter o serviço? Será que ela não pode alegar aí a exceção do contrato não cumprido quando a administração pública não paga a sua prestação? Né? Então, pagou, fez uma prestação, está ali a mãozinha, recebeu o dinheiro. Depois fez o 2º mês, esticou a mão, não veio pagamento. Prestou o 3º mês, não veio pagamento. 4º mês, não veio pagamento. O contrato é de 12 meses. Até quando a contratada ela é obrigada a ficar prestando o serviço de um contrato contínuo ou com entrega diferida sem receber? Né? Ou seja, sem que a administração pública cumpra a sua parte. Se ela parar de prestar esse serviço, o que vai acontecer? Vai ser aberto um processo de penalidade? Ela pode responder por descumprir o contrato? Mas a administração pública também não está cumprindo o contrato, não está fazendo o pagamento da parcela conforme. Pode interromper a prestação ou não pode? Então tá aí. O que eu quero ressaltar aqui, antes de a gente seguir? Gente, contrato administrativo, os contratos que a administração pública faz, eles têm uma função social muito importante. Tá? A administração pública ela investe bilhões de dinheiro todo ano e ela movimenta a economia. A administração pública tem leis, né, como a Lei Complementar 123, de 2006, que incentiva o desenvolvimento de micro e pequena empresa. A atividade de empresa não é caridade. A atividade de empresa visa lucro. E as empresas geram empregos, afetam várias famílias. Tá? Então, quando se assina um contrato administrativo, a administração pública precisa, sim, não só por questão legal, mas por responsabilidade social, manter em dia, honrar os seus pagamentos financeiros. Tá? E isso pelo lado social. Eu quero destacar, para prestar um contrato, a empresa assina contrato com fornecedores. Ela financia aquele pagamento daqueles insumos, tá? Ela tem que pagar o salário da sua mão de obra, isso tudo tem custo, e ela não tem necessariamente um caixa infinito que a administração pública possa dispor para pagar quando quiser. Tá? Outra coisa, as dívidas que a empresa assume com os custos da prestação de serviço, quando ela não paga em dia, ela paga com juros e correção monetária, tem multa. Tá? O contrato administrativo ele também prevê multas, juros e correções monetárias. Então, a administração pública ela tem que tomar cuidado na hora de executar esses pagamentos. Inclusive, é causa para abertura de sindicância, verificação de conduta de servidor, pagar com juros e multas por não cumprir os prazos pactuados no contrato. Ou seja, é transgressão disciplinar, prevista aí nos códigos de conduta. Tá? Porque o servidor ele pode estar causando um prejuízo para a administração pública, né? Para o erário. Então, isso aqui é muito importante, a gente saber que o seu contrato pode ser interrompido, quando que pode ser interrompido, se existe alguma garantia legal ou não, tá? Vamos lá, vamos adiantar, senão as coisas ficam devagar. Bom, o Código Civil se aplica subsidiariamente, tá? Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar, existe regulamentação específica para isso no regime de contratos públicos? A resposta é sim, tá? Está onde? Na Lei 866, está lá na inexecução e rescisão dos contratos. No artigo 78, constitui motivo para rescisão do contrato. E aí lá, no inciso 15, está previsto atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrente de obra, serviço, fornecimento ou parcela já recebida ou executada, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, atraso superior a 90 dias de pagamento. O que a lei está dizendo de forma reversa? Que até 90 dias de atraso de pagamento não existe motivo para rescisão de contrato. Ou seja, a contratada que entra nesse contrato na Lei 866, ela tem que entrar com suporte para sustentar 90 dias de contrato contínuo sem pagamento. Depois desses 90 dias, aí já existe motivo para pedir a rescisão do contrato, ou seja, para parar a prestação de serviço, resolver o contrato, rescindir.
A lei garante aqui na parte final, que eu não li, vou ler agora, a possibilidade de o contratado optar pela suspensão do contrato até normalizar o pagamento. Qual é a vantagem disso? Se você suspende o seu contrato, a administração pública não pode fazer uma nova licitação ou uma contratação emergencial com uma outra empresa. A contratada mantém o direito que ela ganhou lá na disputa ou na contratação direta para executar aquele objeto, tá ok? Então você impede de deixar de ser um problema para a administração e ela partir para uma outra empresa e não se preocupar mais com os pagamentos que são devidos para a contratada. Isso acontece muito, tá? Tanto é que as empresas, mesmo com o pagamento em aberto, elas costumam vir na licitação para aquele objeto e ganhar, que é para continuar sendo uma prioridade na fila de pagamentos lá da administração pública. Porque quando você sai do rol de fornecedores atuais, a sua dívida tende a ser esquecida lá para trás, tá? Deixa de ser uma prioridade porque não está servindo ali agora. Bom, tem alguma exceção que você não possa parar, mesmo depois de 90 dias de pagamento? Tá ali, ó, calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Tá? São as condicionantes que a Lei 866 trouxe. Vamos continuar olhando aqui na 866. Vamos dar um exemplozinho aqui, tá? Então, você teve o primeiro mês de prestação de serviço. Depois de 30 dias, vence o primeiro mês. Você já está com 2 meses de prestação de serviço. Mais 30 dias, 60 dias, já vai vencer o segundo mês. Só que você tem que suportar o serviço. Mais 30 dias, a gente chega a 90 dias vencidos, tá ok? A partir daí, a contratada pode pedir a rescisão do contrato ou a suspensão do contrato. Ele vai parar de ser cobrado, exigível, de produzir efeitos e o remanescente vai ficar guardado aí, esperando a regularização dos pagamentos para retomada. Na 14.133, isso está no capítulo 8 das hipóteses de extinção do contrato. Artigo 137, tá? Qual é a grande novidade, a grande evolução da legislação? O parágrafo 2º do artigo 137, ele já coloca que é um direito da contratada pedir a extinção desse contrato. Na 866, isso não estava claro. Então, às vezes a administração ficava assim, não, eu não quero rescindir o contrato. Né? E ela fazia ali uma queda de braço, rescindir o contrato, tentando forçar a contratada a manter a prestação mesmo sem receber. Agora não, agora está claro, é um direito à extinção, tá? Do contratado. E lá no inciso 4º, está lá evidenciado o seguinte agora, o prazo de 90 dias ele reduziu. Agora é atraso superior a 2 meses. Veja que no 866 fala em dias, aqui fala em meses. Contagem de dias se dá de uma forma, contagem de meses se dá de outra, tá? Não esqueça de verificar as formas de contagem. 2 meses de emissão da nota fiscal, 2 pagamentos ou de parcelas de pagamento devido. Emissão da nota fiscal, gente, não é vencimento. Vencimento normalmente 30 dias depois, tá? Então veja que a lei está beneficiando, tá? Emitiu a nota fiscal, deu 2 meses, ó. Tá agarrado, tá? Já vai incidir aqui nesse enquadramento aqui. Bom, e aí vamos lá. Primeiro mês, segundo mês, 30 dias de vencido, né? 60 dias, 90 dias, era o que a gente tinha. Não é mais assim, tá? Então, aqui nós vamos cair aqui, ó, para 60, mais ou menos, né? Eu tô falando de meses, não de dias. 60 dias. Comeu um mês aí, considerando a referência da emissão da nota fiscal. E aí, quando nós lemos aqui, a princípio parece que é somente rescisão do contrato, que foi suprimida da legislação nova a possibilidade de suspensão, tá? Mas não é assim, não. Caímos ali para 2 meses. Não é assim. O que acontece? Além dessa questão ali do direito à extinção está previsto, que eu destaquei, a suspensão ela continua existindo. Deixa eu passar aqui o slide. Isso. Só que ela está em outro inciso, no inciso 2 e no inciso 3º aí do parágrafo 2º, tá? Acima dessa questão do prazo. Eles separaram para ficar mais didático. Então, vamos lá, inciso 2º. Suspensão de execução por ordem escrita por prazo superior a 3 meses. Tá? Ou seja, suspendeu e passou 3 meses,
já pode pedir a extinção. Mas existe aqui a previsão da suspensão por até 3 meses, tá? Pode superar isso? Pode, mas aí tem que ser de comum acordo. Inciso 3º. Repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis. Tá? Então, toda hora a administração vai lá e interrompe, vai vencer o pagamento, vai lá e interrompe o contrato. Passou 90 dias úteis, já é um direito da contratada pedir a extinção desse contrato, tá? Então, você pode negociar a suspensão. Independente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações, ou seja, perdas e danos, tá? Bom, e agora eu vou trazer aqui. A nova lei manteve aquelas exceções, guerra, calamidade pública, distúrbio grave interno? Manteve, tá? No parágrafo 3º do artigo 137, inciso 1 e 2, que eu estou trazendo aqui para vocês. Ela repete, calamidade pública, grave perturbação da ordem interna e guerra, e ela acrescenta aqui o seguinte: ato ou fato que o contratado tenha praticado, tenha participado ou contribuído, ou seja, a contratada dá causa, tá, a esse inadimplemento. Então, por exemplo, fez uma cobrança errada, né, fez o serviço errado, não pode ser recebido, ela está agindo de forma que a administração pública não consiga dar o recebimento provisório, o recebimento definitivo, o aceite no objeto. Então, a culpa é da própria contratada, que não está observando termos de referência. Então, ela botou bem claro aí para deixar isso ressalvado. No inciso 2º, traz aqui aquela opção, né? Veja que no parágrafo 2º anterior, tá vendo aqui? Aqui essas suspensões, elas são feitas pela administração pública, tá? Ou seja, a administração pública vem e dá uma ordem para suspender e faz isso várias vezes. Aqui, no inciso 2º do parágrafo 3º, surge aquela opção de suspensão dada ao contratado que tinha lá na 866. Direito de optar pela suspensão no cumprimento até normalizar os pagamentos. E a lei nova ainda embute aqui o quê? Admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Veja bem, se o seu contrato ficar 1 ano suspenso, quando você voltar para executar esse contrato, o mercado já mudou, os preços já mudaram. Né? E não necessariamente aqueles insumos que você tem em estoque para poder atender, eles podem ser guardados, às vezes são perecíveis. Cimento tem validade, essas coisas têm validade, não dá para guardar eternamente. E aí você vai precisar, a contratada precisa ir no mercado comprar. Então isso vai gerar equilíbrio econômico-financeiro. Então a lei já embutiu aqui. A administração, você suspendeu esse contrato? Ficou muito tempo parado? Quando voltar, você tem que manter o equilíbrio econômico inicial do contrato, tá? É admitido aí, tá ok? Bom, vamos continuar aqui. Estamos quase fechando. Eu queria destacar o seguinte, como destaquei lá, existem prazos legais. Tá? A lei, lá na causa, nos motivos para rescisão, as duas leis, a 866 e 1433, ela define prazos. Na 866 é atraso superior a 90 dias dos pagamentos. Na 14.103, atraso superior a 2 meses a contar da emissão da nota fiscal. Esses prazos legais são prazos nos quais a contratada não pode suspender o serviço por força legal. Tá? Então, ela só pode pedir a rescisão depois e só pode optar pela suspensão depois. Então, nesses prazos, ela é obrigada a suportar. Passou esse prazo, já ganha uma liberdade de ação. Pedir a rescisão ou pedir a suspensão do contrato. Pode parar, cruzar os braços, comunicar e interromper o serviço? Tem como sim, tá? Porque depois desse prazo, a administração pública não pode mais exigir que ele seja cumprido. Tá? Então, você que é empresa, fica de olho aí nos seus direitos. Você que é administração pública, fica de olho em como você está tratando aí o seu cronograma de pagamento, a sua gestão financeira, porque você pode ter algum contrato aí contínuo paralisado aí depois dos prazos legais. Bom, e aí eu pergunto, tem como evitar? A administração pública tem como evitar que a contratada venha e use a exceção do contrato não cumprido, quando ela estiver devendo? Fora aquela hipótese legal lá, que ela não pode cobrar, após esses prazos legais? Depende do seu edital e do seu contrato. Você pode, como administração pública,
regulamentar a exceção do contrato não cumprido para que, por exemplo, ela não ocorra administrativamente, somente com autorização judicial, tá? Essa é uma opção. A Lei 14.133, ela tornou essa rescisão direita contratada. Então, isso fica um pouquinho mais complicado, tá? Em relação à autonomia das vontades. Se é um direito da contratada, até que ponto a administração pública pode regulamentar que ela está abrindo mão do direito de rescindir administrativamente do contrato, ou de suspender a execução do contrato administrativamente. Tá? Então, há risco de impugnação hoje na nova legislação. Mas, na 866, isso poderia estar previsto com toda tranquilidade no edital e no contrato. Tá? Você pode tentar conseguir, com o seu jurídico, inserir esse tipo de estipulação na 14.133. Agora, o que você vai ter que fazer hoje, em relação aos contratos que estão em andamento? Vai ter que pegar o edital e a minuta do seu contrato que foi assinada na Lei 866 e verificar se eles regulamentaram a exceção do contrato no cumprido. Volta lá e lê. No estado do Rio de Janeiro, a minuta padrão ela é bem específica quanto a isso, tá? Eu botei a cláusula aí. Exceção do inadimplemento. E aí tá lá. Constitui cláusula essencial do presente contrato a observância obrigatória por parte da contratada, a impossibilidade perante o contratante de opor administrativamente exceção de inadimplemento como fundamento para interrupção unilateral de serviço. Então, já obstou aqui a exceção do contrato não cumprido administrativamente, tá? E aí lá, parágrafo único. É vedada a suspensão do contrato, não deixa suspender, que se refere ao artigo 78, inciso 15 da Lei 866, pela contratada, sem prévia autorização judicial. Ou seja, já vedou a suspensão do contrato administrativamente, tá? E aí a contratada no estado do Rio de Janeiro precisa judicializar para conseguir autorização judicial para suspender o seu contrato ou rescindir, tá bom? E na União? A União também regulamentou. Só que a União, ela foi bem mais econômica, tá? Ela botou lá, na cláusula 12ª da minuta padrão, vedações e permissões. Aí tá lá, 12.1. É vedada a contratada interromper a execução de serviços sob a alegação de inadimplemento por parte da contratante, salvo nos casos previstos em lei. E aí a gente vai retornar para os prazos legais. Passou o prazo legal, não tem nada que impeça aí administrativamente a exceção do contrato não cumprido, tá ok? Fica de olho. Mas é sempre bom, eu recomendo para as empresas, entra logo pedindo autorização judicial, tá? Para evitar a dor de cabeça de um processo de descumprimento de contrato, aplicação de sanção, e ter que desfazer isso tudo depois. Já notifica a administração pública que vai fazer, já judicializa e pede a autorização judicial, tá? Cabe até uma antecipação de tutela. Bom, se o seu contrato anuente não regulamentou a exceção do contrato não cumprido, já sabe, tá? Você está preso aí aos limites legais, de 90 dias, na 866, ou 2 meses de atraso na nova lei. E aí, se não pagar, a contratada, ela vai ficar cheia de dívida toda enrolada, mas também vai sentar em cima do contrato e, só vai prestar o serviço depois que a administração pública regularizar, tá bom? Vamos evitar essa dor de cabeça, até porque isso afeta a prestação de serviço público para a população, tá? Tem que ter gestão, tem que ter responsabilidade social e econômica. Bom, essa foi a nossa dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, 21 anos de serviço público, tá? E estou aqui para explicar para os senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Anota essa dica que você não vai achar em outro lugar não, tá? Até a próxima.